Olá a todos, bem-vindos a essa aula de mecânica dinâmica. Hoje estudaremos a cinética de partículas. Iremos apresentar a introdução e a segunda lei de Newton. De acordo com a segunda lei de Newton, uma partícula irá acelerar quando estiver sujeita a forças não equilibradas, ou seja, o somatório de forças for diferente de zero. A cinética, então, é o estudo das relações entre forças não equilibradas e as mudanças no movimento que essas forças não equilibradas produzem. Nesse estudo, então, ocuparemos a estática, o estudo da estática, lá trabalhado já nas disciplinas de física mecânica, mecânica dos sólidos, tá? E também utilizaremos, a cinemática de uma partícula que nós estudamos nos capítulos anteriores. Nesse estudo também vamos resolver problemas de engenharia, sempre envolvendo força, massa e o movimento. O enfoque da solução dos problemas de cinética, ele pode envolver a aplicação direta da segunda lei de Newton, método da força, massa e aceleração, talvez seja o mais utilizado, o uso do princípio de trabalho e energia e o uso do método do impulso e quantidade de energia. Talvez o mais usado seja a aplicação direta da segunda lei de Newton, e esses dois métodos talvez sejam vantajosos em certas condições. A segunda lei de Newton é uma verificação totalmente experimental, certo? Nela, o somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que o somatório de todas as forças, esse é o somatório de todas as forças externas atuando na partícula. Essa é a massa da partícula e a aceleração total da partícula. Observamos que nessa fórmula, F e A são vetores e, portanto, eles têm módulo, direção e sentidos. A segunda lei de Newton em coordenadas cartesianas, ela pode ser escrita assim, começando então, o somatório de forças, ele é igual a massa vezes a aceleração. Como força e aceleração são dois vetores, nós podemos utilizar as componentes x e y de cada uma delas para representar essa equação. Então, nós podemos reescrevê-la então em somatório das forças em x, multiplicando pelo vetor unitário i, mais somatório de forças em y, multiplicando pelo vetor unitário j, é igual a massa vezes a aceleração na direção x vezes o vetor unitário i, mais massa vezes a aceleração y vezes o vetor unitário j. Então, se nós também podemos fazer em partes, nós podemos fazer o somatório das forças em x em primeiro, massa vezes a aceleração de x, ou podemos também fazer o somatório das forças em y igual a massa vezes a y. Então, essas são as expressões em coordenadas cartesianas. Já a segunda lei de Newton em coordenadas tangencial e normal, tá? Ela pode também, então, ser escrita assim, começando pelo somatório de forças igual a massa vezes a aceleração. Eu posso, então, utilizar as componentes tangencial e normal, E, então, fazer o somatório das forças tangenciais vezes o vetor unitário et, mais a somatória das forças normais vezes o vetor unitário en, igual a massa vezes a aceleração tangencial, vetor unitário tangencial, mais massa, aceleração normal, vezes o vetor unitário normal. Também podemos escrever de forma individual, somatório das forças tangenciais igual a massa vezes a aceleração tangencial, que também é igual a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Já nas forças normais, teremos o somatório das forças normais igual a massa vezes a aceleração normal. Lembrando que, nesse caso, a aceleração normal, lá do capítulo anterior, é igual a velocidade ao quadrado sobre raio. Então, essas duas
são as expressões que nós utilizaremos, né, para trabalhar em coordenadas tangencial e normal. E também podemos usar a segunda lei de Newton com a representação em coordenadas radial e transversal, ou seja, em coordenadas polares. Novamente, somatório de forças igual a massa vezes aceleração, né? Agora, utilizando as coordenadas radial, certo? Aqui, então, eu tenho as coordenadas radial, somatório de forças radiais vezes o vetor unitário radial, e também as componentes transversais, né? Somatório de forças transversais vezes o vetor unitário transversal, igual a massa vezes a aceleração radial vezes o ER, mais massa, aceleração transversal, vezes o E transversal, certo? Posso fazer, então, o somatório individual de cada uma das partes. Lembrando que o somatório das forças radiais em massa vezes aceleração é igual a massa, então, e como do capítulo anterior, a aceleração radial é essa aqui, ó, ficamos, então, com essa expressão, massa vezes derivada segunda de E, menos R vezes derivada de θ ao quadrado. A força, somatório de forças transversais, igual a massa vezes a aceleração transversal. Como a aceleração transversal é essa parcela aqui, né? Temos que, então, isso é igual a massa vezes 2 derivada de vetor R vezes derivada de θ, derivada segunda de θ, mais R vezes derivada segunda de θ. Essas duas expressões, então, são comumente usadas para a segunda lei de Newton em coordenadas radial e transversal. A bibliografia que estamos utilizando nessa apresentação é a Mecânica para Engenharia, do Méria.